que eu pus. Mas quando eu falei as últimas palavras, eu senti esse ser bem na minha frente. Ai! Ele tá se manifestando. Ai, credo. Eu botando essa creepypasta aqui, credo, que é isso? Eu tenho um relato assustador, eu prefiro contar por voz. Vem aqui na cal, venha Mate, que eu vou te entrevistar agora. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Nossa, que vozinha. Ui, até me arrepiou, voz grossa, né? Parece a voz do Leon. Boa noite. E aí, você tem uma história pra contar do quê? De ET, de fantasma? Não é de lobisomem, é história de boneco. Eu tenho muita história com boneco. Boneco? Eu tenho muita Não história acredito. Com boneco. Você deve ser o... Não é o Uso, né? Qual que é o nome daquele garotinho do Toy Story? Que tem os bonecos? Não sei, viu? Boneco? É sério, Tô interessada em saber, vai. Pode começar, então. Então, assim, desde os 5 anos eu tinha muito desejo de ter um boneco do Ben 10, que era um daqueles grandões, assim, de uns 20 centímetros. Era o meu sonho, que nem o que tinha da Xuxa, né? Que tinha a Xuxa também, a mini Xuxa em tamanho real, assim, igual bem grande. O boneco da Xuxa também tem história com o boneco da Xuxa. Ai, meu pai. E aí eu criei esse boneco do Ben 10, ele tinha uns olhos bem verdes, assim, que brilhavam no escuro. E aí tá, uns 5 anos meu pai comprou pra mim, eu criei toda uma relação com o boneco, uma conexão de verdade, assim, eu adorava brincar com ele. Criava meio que uma história, sabe? Porque naquela idade eu não tinha muitos amigos. E daí eu ficava, tá, então esse boneco aqui ia se tornar meu melhor amigo. E eu criei toda uma história com esse boneco, dormia junto com ele e tudo mais. Só que aí eu fui crescendo, né? Lá pros 8 anos eu fui deixando de brincar, fui parando, fui fazendo amigos, né? Saí da creche, fui pra escolinha. Parar de brincar de boneca, parar de brincar de Barbie, de pop, parei. E aí eu fui me distanciando do boneco e fui, tipo, a minha cama ficava numa parede, eu tinha uma prateleira bem alta na outra parede. E eu fui deixando o boneco lá em cima da parede, né, lá em cima da prateleira, né, lá no alto. E fui parando de brincar com ele, né, eu dormia com o boneco lá em cima, me assistindo. Pra mim ainda era uma coisa de segurança, assim, né, tipo, o boneco tá aqui. Até que eu fui percebendo umas movimentações estranhas, assim, porque, tipo, o boneco ficava parado no meu quarto e daí do nada ele começava a sumir. Tipo, do nada, um dia chegou, ele já desapareceu. Assumir? Tipo, do nada ele tinha desaparecido. Eu chegava na minha mãe e falava, mãe, você viu meu boneco do Ben 10? Tava em cima da prateleira. Não, eu não vi, não mexi com ele, nem limpei, nem fiz nada. Aí a gente tinha que procurar o boneco pela casa, porque ele começava a desaparecer. Meu Deus, essa história é muito parecida com a da Annabelle, inclusive. Não, é sério, gente. Ó, tô todo arrepiado, tô até me tremendo aqui. Mas então, assim, pra ver se eu entendi, você ficava, né, brincando bastante com ele, porque você gostava muito dele. E aí você depois tava crescendo, mas assim, você ainda continuou com ele, mas não brincava mais. Isso, foi deixando de lado. E aí foi deixando de lado. Daí, de repente, ele começou a desaparecer. Mas assim, ele sumia e você achava ele em outro lugar que você não botou, ele só sumiu de um dia pro outro? Exato, não, eu ainda achava ele pela casa, assim, então tipo, eu ia procurar, ele tava na minha prateleira. E não tinha empregada, não tinha alguém que pudesse mexer nele. A sua mãe falava que não, e você, será que não era você? Eu não, eu ia pra escolinha, já não ficava mais brincando, assim, então eu estranhava, porque, tipo, tava em cima da prateleira, de repente tava na área de serviço, sabe? Tipo, tá, ele ficava te olhando com aqueles olhos bem verdes na calada da noite. E brilhava no escuro, o quarto todo escuro, eu conseguia ver só os olhinhos verdes. Ai, que horror. Mas daí então conta, onde que você via ele? Era dentro do quarto, em outro lugar, era fora do quarto? Como que ele tava? Ele ficava te olhando, ou tava em outra posição? De pé, sentado? Ele em pezinho, tipo, ele não se mexia, o boneco de plástico ficava em pé. Sempre em cima da prateleira, e ele tinha, tipo, uns 20 centímetros, assim, com os olhão verde. Eu vou até tentar procurar uma foto depois, se ainda tem esse modelo pra mandar. E aí eu fui percebendo que ele foi, tipo, desaparecendo, e eu fui estranhando. Até que chegou um dia que, tipo, eu tava dormindo no meu quarto, e eu percebi, né, que o boneco não tava mais em cima da prateleira. Porque pra mim era, tipo, assim, eu apagava as luzes e eu vi o olhinho verde lá em cima, então eu falava, tá aqui. E eu senti algo estranho na minha cama. Tipo, eu deitei na minha cama, não tinha nada lá. Eu, de repente, senti alguma coisa estranha debaixo da minha coberta, debaixo do meu cobertor. Quando eu levantei, era uma coberta vermelhinha, eu tenho certeza, eu tenho essa coberta até hoje. Eu não uso, mas eu tenho medo. Quando eu levantei a coberta, bem devagarinho, o boneco tava lá. Eu vi os olhos. Eu não acredito. Branca, te juro, eu só vi os olhinhos verdes dele. Tá amarrado. Mas tava embaixo da coberta? Embaixo da coberta, em pé. Oi! Branca. Se perguntar pra minha mãe, ela conta essa história. Mas ela viu? Não, porque depois eu comecei a chorar, gritei. Eu fiz um berreiro em casa, né? Aí eu peguei o boneco, joguei pra fora da cama, gritei, chamei minha mãe. Aí no dia seguinte ela falou, tá bom, então já que você tá sentindo assim, eu não conseguia mais dormir. Tipo, eu não conseguia, esse boneco tava em casa, eu queria ficar fora de casa.
Nossa, peraí, mas pera, calma. Você se deitou, você chegou a deitar na cama normal. Sim, mas nisso você já sentiu alguma coisa? Porque se você se deitou, não tinha nada lá. Não senti nada, porque meu pai me colocava pra dormir. E eu, tipo, ele me colocou pra dormir. E você não lembra se a coberta tava mais alta, se não tava? Não, eu só vi ela crescendo. Eu juro que eu vi o boneco ficando em pé na minha frente. Médio, para de palhaçada. Eu não é, olha, tem resto, tá? Aí a gente falou assim, então vamos doar esse boneco, né? Não vamos jogar fora. A gente subiu aqui a rua e foi na vizinha. Falamos, ela tinha um filho pequeno, né? Eu tinha uns 8 anos, o filho dela tinha uns 3. Aí a gente foi lá e falou, tem esse boneco aqui, o Matheus não quer mais, vamos doar. Não, deu uma semana, a vizinha desceu aqui e falou, vou ter que jogar esse boneco fora, que o meu filho não consegue dormir enquanto o boneco tá no quarto. Mentira, que também você passou a maldição pra outra vizinha. Ele passava pra vizinhança inteira. Mas calma, mas ele explicava, o filho da vizinha, por que ele não conseguia dormir também, porque ficava olhando, ou porque ele também tinha a experiência de que ele mudava de lugar? Não sei, eu só sei que ela desceu. Vocês não eram amigos, assim, você e o filho da vizinha. Isso, a gente era bem próximo, a gente ia pra igreja junto, então assim, ela era mulher de igreja, então ela era sensitiva com essas coisas, assim. Não, mas você e o filho da vizinha que viu, vocês não tiveram essa conversa? Não, nem depois de velhos? Não, também não tinha. Tá. Mas ela chegou a falar isso, que ele não conseguia dormir no quarto com o boneco. Sim, sempre que o boneco tava lá, ele é a história da Annabelle isso daí. E foi assim que surgiu o roteiro da Annabelle. Ele chorava a noite inteirinha. E tem muita história com boneco, tipo, de jogar boneco fora e aparecer em frente da minha casa. Ave Maria, eu não tenho mais nenhum, eu joguei tudo fora, eu tenho medo. E nunca mais apareceu, ver aí, às vezes não sei, tá aí debaixo da tua cama, né? Vai lá ver. Mas eu quero saber a da Xuxa. Você falou que tinha com a boneca da Xuxa, uma história. Aí não é minha, também era dessa vizinha, tipo... da vizinha. Que ela também tinha uma boneca da Xuxa quando era criança. E ela era a mesma coisa, tipo, ela via a boneca mudando de lugar. Eu não sei o que tem. Gente, eu não gosto de boneco por conta disso. Mas ela tinha uma boneca da Xuxa, ela escutava a boneca da Xuxa falar de noite. Não, mas ela falava, eu acho, aquela da Xuxa, né? Sim, mas sem ninguém apertar, né? Tinha que apertar. Sozinha ela escutava falando de noite. Então, assim, não gosto de boneco. Essa é a minha história. Odeio. Eu achei interessante essa história, viu? E eu acreditei, né? Você também não tem por que mentir. Você tem mais alguma de boneco que você pode contar? Porque você falou que você tem outras, né? Eu gostei, achei interessante a dos bonecos. A partir desse dia, a gente começou, tipo, eu e minha irmã e a vizinhança toda, porque essa história se espalhou aqui pra cima, né? Tipo, eu contei com meus amigos e tal. E a gente começou a odiar boneco. Então a gente pegava as bonecas de todo mundo, começava a rabiscar, arrancar a cabeça, maltratar, esfaquear. A gente brincava de enforcar a boneca, pendurava no poste. Mas depois que você passou por isso ou antes? Depois que a gente passou por isso. Daí você começou a pegar trauma e ódio. E aí eu lembro de um dia que a gente rabiscou a boneca toda, esfaqueou a boneca e jogou longe, assim. A minha rua, tipo, ela tem uma descida e depois tem um barrancão, meio que a gente jogou a boneca pelo barranco, assim. E no outro dia tava a cabeça da boneca na frente da minha casa, toda rabiscada. Os indícios de um psicopata, tu para de palhaçada, velho. E no outro dia tava a boneca toda rabiscada na frente de casa. Essa que a gente jogou fora, branca não sei como. Depois do que você fez com ela, né, o mínimo ela voltar pra puxar seu pé. Ela veio se vingar. Deus me livre, tá amarrado. Tá amarrado, histórias horripilantes, gente. Nota pra fic dele. Eu gostei, eu acho que eu dei 10, porque ele conseguiu dar bastante detalhe e tudo, achei bem intrigante. E de boneca eu não tava esperando, viu? Ouvi hoje. De boneca eu não estava esperando. Eu estou toda arrepiada, não sei como vou dormir hoje. E daí depois daí o boneco que deu pro filho da vizinha. Depois ela jogou fora também o boneco. E daí você nunca mais viu. Jogou, nunca mais ouvi falar, e daí realmente ele sumiu. Não sei o que ela fez, mas tinha coisa da igreja aqui dentro de casa, né? E quando eu contei pra pastora, ela falava mesmo que isso costumava acontecer com boneco, que Ben 10 não era do bem, que era coisa de, história assim, de crente, assim. Que entrava demônio, etc. Que, como eu queria um laço muito forte com o boneco, ele queria, tipo, continuar esse laço, entendeu? E aí eu comecei a crescer e deixar ele de lado, e ele sentiu. E ele se revoltou. E você, quando você brincava com ele, você ouvia ele falar? Não ouvia, não. Falar, não. Ah, tá. Aí era brincadeira da sua cabeça, mas você nunca, brincando com ele, você nunca viu nada de anormal. Não, em dia normal não. Ah, tá. Foi só ele levantando. Eu juro, eu tenho a visão na minha mente dele levantando na coberta. Tipo, não é que ele tava deitado, ele tava em pé. Ele tava levantando, ele ficou em pé. E aí quando você tirou a coberta, você viu os olhos verdes. Me encarando. E aí você jogou ele no chão. Joguei, gritei, fiz um banheiro, acordei todo mundo aqui. E você namora na mesma casa? Eu moro. E você dorme no mesmo quarto? Eu durmo. Boa noite pra você, viu? Espero que você tenha uma boa noite de sono hoje, porque eu não teria. Pois acabou minha paz. Outra coisa, viu? Tá frio, né? Usa lá a coberta vermelha, tá frio, se cobre. Não, você tá encaixotada, eu nunca mais.
Deus me perdoe. Sai fora, mas que você já me apavorou hoje. Cai fora, tchau. Obrigada pelo relato. Tchau, tchau. Bom, tem uma outra fica aqui do Roeldine. Vamos ver. Em 2 décadas de vida, aconteceu apenas uma situação sobrenatural comigo. Pode parecer um pouco cômico de início, mas não é. Eu tinha 8 anos. Era por volta de 2006 por aí. E como eu era meio teimoso, eu tinha mania de fazer xixi no chão e não no vaso. Mas eu sempre jogava água depois. Porque quando eu me sentia com medo, eu fazia isso. Tipo, apagar as luzes e sair correndo. As paredes do banheiro não eram com azulejos. Era meio cinza e escura, como se fossem mármore. Mas eu acho que não era, porque era meio lisa, igual aquelas pedras de amolar facão de peixeiro. Era um tipo de parede que não fazia reflexos claros, mesmo que você tentasse fazer sombra. Ficava uma coisa bem fosca e difícil de ver. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Só tinha eu e meu pai em casa nesse momento. Estava de dia e não tinha nenhuma luz apagada. Ele estava no quarto usando o computador e eu tinha ido fazer xixi na entrada do banheiro e de repente passou um vulto super escuro de um homem na parede no fundo do banheiro. Não era uma sombra fosca, era realmente muito escuro, deu pra ver bastante mesmo. E mesmo que tenha durado meio segundo, ele correu de lado do início da parede pro final. Tinha mais ou menos 1,5 metro. Lembrando que não dava pra fazer sombra na parede por causa do material que ela era feita. Nisso eu me apavorei e eu saí correndo pro quarto pra contar pro meu pai. Ele disse que eu tava vendo coisa. Eu sou uma pessoa muito cética, mas sempre que eu me lembro desse acontecimento eu fico todo arrepiado. Depois disso, eu nunca cheguei a ver algo sobrenatural ao longo da minha vida, mas recentemente acontece de eu ver umas formas estranhas no escuro. Como se fosse um ouriço do mar, porém super mole, mexendo as patas. Mas eu não acho que tem a ver, isso aí deve ser barata. Isso aí é barata que tá subindo na tua cama. Mas eu não acho que tem a ver. Deve ser feito do remédio que eu tomo pra dormir. Ah, mas aí já entregou, já que é o Zop, né? Porque daí você vê até doente. Tá. Inclusive já aconteceu de aparecer coisas maiores na minha frente e eu passar a mão por dentro só pra ter certeza se eu tô doido ou não. Enfim, o relato era mesmo sobre o vulto. E vulto dá medo, né? Vulto dá bastante medo. Mas então, se não foi o seu pai, não foi você, né? Mexendo a cabeça no espelho, você não ia ser tão, acho que, imbecil assim, né? Mesmo como criança. Então, se não foi você e se não foi o seu pai, que ele tava no computador, então alguma coisa passou por ali, viu? E dizem que criança é muito sensitiva, né? Vamos ler a história do Gabs agora. Meus tios e a minha mãe viveram toda a infância em um sítio no interior de São Paulo, onde se tem muitos relatos sobre coisas sobrenaturais. A minha mãe e os irmãos moravam em um casarão todo feito em madeira. Ela diz que em uma noite que ventava muito e parecia que ia chover, ela pediu pro seu irmão mais não fechar as janelas. Foi aí que ela disse ter visto uma imagem de um ser bastante alto com uma capa preta e um chapéu preto também. Ele achou que estava vendo coisas, então quando foi olhar mais de perto, o certo homem desapareceu. Aí esse até me arrepiou, porque esse eu acho que é Exu, viu? Pela descrição é Exu. Às vezes tá querendo entrar em contato, né? Falar alguma coisa pra ela mandar recado, não sei. Mas aí a figura de Exu, né? Homem alto, assim, de chapéu, é Exu, viu? E eu posso dizer porque eu vou pra gira. Então, se eu fosse ela, né? Ela nunca teve curiosidade? Vai na Umbanda, vai no Candomblé, vai perguntar, né? Vai perguntar, porque às vezes é recado que quer passar, né? E Exu também protege. Então, ela podia estar tentando livrar de algum perigo, não sei, acertar alguma conta. Vai saber, né? Vai saber. Eu nunca vi, assim, fora de gira eu nunca vi. Eu mesma nunca tive experiência nenhuma sobrenatural pra contar aqui. Por isso que eu preciso ver as de vocês, né? História de Amanda Valim. Essa história é da minha avó. Ela disse que quando eu morava no interior do Rio, ele morava dentro do Rio, era do Rio de Janeiro. Que rio é esse? Que ele vivia, né, nadando no rio? Né? Que é isso, hein, Amanda? O pai dela comprou uma casa mal assombrada por ser mais em conta. O pior é que é verdade. Casa que teve assassinato, alguma coisa assim macabra, ela é geralmente mais barata, viu? Mas tem que ter muita coragem de ir lá morar. Os pais da minha avó têm mais ou menos uns 14 filhos. A minha avó contava que quando chegava à noite, eles escutavam vários barulhos de batidas e gritos. E de vez em quando o fogão acendia sozinho. A minha bisa sempre foi muito religiosa e a minha avó disse que teve um dia que ela foi orar no monte e um cachorro gigantesco começou a olhar pra ela, encarar ela. Ela começou a gritar e tudo mais e o cachorro avançou, mas ela fechou os olhos. Quando abriu, ele tinha sumido. Depois desse ocorrido, tudo piorou pros filhos da minha bisavó, com aparições de vultos, crianças e arranhões na janela. Ela ficou com muito medo, ela foi perguntar pro vizinho o que aconteceu lá naquela casa e o moço disse que lá morava um casal e que o homem matou as mulheres e os filhos da RPA. Um outro dia, ela foi brincar na rua e um homem com facão de capuz chegou perto deles e começou a correr atrás deles. E foi aquele negócio, pensaram que era brincadeira, mandaram o moço parar e ele não parava de correr. Então eles foram pra casa da amiga dela e isso foi muito assustador. Não sei se são duas histórias diferentes, às vezes é coincidência, às vezes era só um louco de capuz querendo saltar, sei lá. Mas
essa parte aí de ter visto o lobo, né? Que ela viu um cachorro grande. Aí também eu não sei se tem a ver com o negócio da casa, né? Porque... Mas isso de casa assombrada, de que às vezes fica espírito, penando na casa, que não cumpriu a missão, né? Acabou teve a vida ceifada antes da hora. Às vezes é bem verdade, né? E eu acredito. Inclusive, casa que teve assassinato, coisa assim, macabra, criminal, é vendida mais barata e às vezes ninguém nem quer, porque o pessoal, né, tem muita superstição e vê bastante coisa mesmo. A casa da Suzane mesmo. Era uma mansão lá no Morumbi, tava sendo vendida na época, acho que a preço de banana, porque ninguém queria morar ali, né? Isso eu lembro de ter visto. Uma casa que não a preço de banana, mas é muito abaixo do preço que ela realmente valeria. A história agora é de Beirute. Oi, Branca. Os meus avós maternos vieram do Líbano por conta da guerra. Viveram no Brasil sem saber nada de português. A comunicação com eles sempre foi bem difícil. Como a minha mãe nasceu aqui, ela aprendeu português na escola e aprendeu árabe com a família. Ela não me passou muito do árabe, só o básico mesmo, porque com o tempo foi se afastando dos meus avós. E como meu pai também não falava árabe, eu acabei sem aprender a língua. Sendo assim, a convivência com os meus avós era bem limitada e complicada por conta dessa comunicação. Sendo que a minha mãe sempre tinha que ser uma tradutora entre eu, meus irmãos e meus avós. Então, sendo assim, toda a memória que eu tenho com a minha avó é com ela cantando ou assobiando, porque os nossos diálogos sempre foram muito poucos. Ai, já gostei dessa, já tô arrepiada, eu não sei nem o que vai acontecer. Em 2013, ela faleceu. O meu avô faleceu antes de eu nascer. E a minha mãe precisou ficar um tempo na casa dos meus avós, que é em outra cidade, para organizar algumas coisas em relação à mudança e etc. Em uma das noites, depois do jantar, a minha mãe ela foi dormir e eu fiquei na sala usando o notebook. Como eu não podia fazer muito barulho para não incomodar a minha mãe, era um completo silêncio. Então eu consegui ouvir qualquer som. A primeira coisa que eu ouvi foi o barulho da porta de cima abrir, como se alguém tivesse entrado no quarto da minha avó. E depois fechou a porta e eu comecei a ouvir uns assobios bem altos. Alguns passos, porque você conseguia ouvir os passos no segundo andar quando tava no primeiro. E depois eu ouvi a porta abrir e fechar de novo por algumas vezes. Eu fiquei desesperado, chamei a minha mãe, eu expliquei a situação e eu achei que podia ser um ladrão, alguma coisa assim. Eu fui lá com ela. A gente não encontrou nada. Em lugar nenhum, não tinha nada, nem um móvel fora do lugar. Nem janela aberta, nem nada. Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça, porque eu tava em uma situação frágil, mas ainda assim, até hoje não consegui encontrar alguma lógica nessa situação. E que ela esteja com você. Às vezes, eu não sei, ela tá querendo entrar em contato, ou às vezes era coisa da sua cabeça por você estar na casa dela sabendo que ela acabou de falecer. Não sei, né? Às vezes é coisa subconsciente também. Agora é do Danilo Silva. Em 2019, eu viajei para a cidade de Belmonte, que fica no sul da Bahia, com alguns amigos meus. Ficamos em uma casa emprestada de uma amiga que era filha de um professor da minha faculdade. Alguns outros professores também eram donos de casa. Eram donos da casa, na verdade. Naquele ano, ficamos 8 dias na casa e durante todo o período eu senti uma coisa muito ruim dentro daquela casa. Nesses dias, eu e meus amigos ficamos muito mal, chegamos a brigar e eu tinha sempre a sensação de que alguma coisa ruim fosse acontecer. Naquele ano não aconteceu nada, então a gente continuou a viagem. Em 2020, eu retornei para a mesma casa com uma amiga, um casal de gringos amigos dela e um professor meu e os seus 3 filhos. Logo no primeiro dia, eu tive um sonho muito estranho. Eu sei que uma pessoa chegava de bicicleta na casa e vinha batendo nas janelas que davam para uma viela aqui ao lado. Eu me lembro que esse sonho, meu professor, que era um dos donos da casa, e outro ser, que eu vi como uma sombra, chegava na porta do nosso quarto e se apresentavam, como se fossem conhecidos. Eu acordei bem assustado, olhei pra porta e a sombra tava lá. Eu fiquei desesperado, tentei acordar outro amigo meu, mas quando olhei pra janela de novo já não tinha mais nada. Naquele momento eu pensei que era apenas um pesadelo, e por eu não ter medo de espíritos, já que eu sou espírita e umbandista, eu voltei a dormir. No dia seguinte eu contei o sonho pro meu professor e ele disse que provavelmente era o espírito do antigo dono da casa, que ainda vivia lá. E ele de alguma forma romantizava a presença, como se fosse alguma coisa normal. Ele contou que até já tinham convidado uma benzedeira da cidade pra tirar o espírito, mas ele não quis sair. Decidiram deixar ele lá, já que era o espírito protetor da casa que queria dar boas-vindas pra gente. Porém, 3 dias depois, ocorreu um assalto na casa. 2 pessoas que chegaram de bicicleta pela noite e nos renderam. Eu cheguei a fugir pela janela. Eu corri com os gringos pelas ruas da cidade e só depois eu concluí que não era boas-vindas coisa nenhuma, seria um aviso. Então, ainda mais pra você ser da religião e tudo, né? Às vezes eles mandam recado, né? Porque Exu, eles protegem bastante. Então, você só não tava entendendo o que eles queriam dizer, né? É babado. Próximo relato é do Alcreme.
Quando eu era pequena, eu tive algumas situações estranhas. Eu lembro de estar brincando com uma bolinha na sala da minha casa. Em um certo momento, a bolinha rolou pra cozinha e lá estava totalmente escuro. Mas mesmo assim, eu fui lá buscar. Assim que eu entrei na cozinha, eu vi uma figura muito estranha. Parecia uma velha de cabelos desgrenhados. Ela ficava me olhando. Eu corri e eu fiquei no meu quarto muito quietinha. Outra vez foi quando eu acordei de madrugada, ouvindo passos na sala e um vulto na janela. E nessa hora eu socorri, pulei na cama dos meus pais e deixei isso pra lá. Mas alguns anos depois, meu pai disse que a ex-esposa dele foi velada na sala daquela casa. Graças a Deus eu não moro mais nessa casa. Beijos e eu te amo. Deus que me perdoe. Eu acredito muito nisso, que às vezes fica espírito, né, nas casas e tudo mais. Mas sei lá, né? Vai saber. Agora o relato do Rick Ambrose. Oi, Branca. O meu nome é Patrick. E eu sou de Minas Gerais, mas hoje eu estou morando na Nova Zelândia. Que chique! Nossa, que chique. Eu peço desculpas pelos erros e a falta de acentos, mas o meu teclado não tem acento, eu não tenho cedilha. Eu sempre gostei de contos de terror e eu vivi muita coisa sobrenatural no interior de Minas Gerais, mas dizem que em Minas tem bastante coisa mesmo. Hoje eu quero contar o que está acontecendo nessas últimas semanas aqui onde eu moro. Vamos ver, achei legal, né, já o título. Eu não sei se eu li, né, mas chama Gnomos da Nova Zelândia. Tem todo um folclore sobre duendes e gnomos aqui, muitos relatos que eu mesmo já relaciono com maconha, porque muita gente fuma por aqui, até que começou a acontecer aqui em casa. A gente tem um jardim onde alimentamos vários pássaros que vivem livres. Aqui a fauna em relação a pássaros é bastante grande, inclusive o kiwi, que é o animal daqui. Recentemente os pássaros não nos visitam mais. E eu não os vejo faz tempo. Eu pensei que fosse algum gato que tava assustando eles, mas até que ontem um dos pássaros entraram voando na sala de noite e eu pensei, deve ser algum gato que tá tentando matar o pobre coitado. Eu levantei correndo pra espantar o gato, né, teoricamente. Cheguei na porta da sala e eu me gelei inteiro de medo quando eu vi alguma coisa que parecia um animal do tamanho de um gato, mas tava cobertos de folhas verdes escuras. Em cima do balcão da cozinha, comendo uma cenoura do cesto de vegetais. Eu consegui ouvir o barulho da mastigação. Ai, essa história, ela dá bastante medo, mas dá vontade de dar risada. Um bicho roendo cenoura com folha. Ah, eu achei um pouco engraçado. Eu fiquei com muito medo, que eu fiquei parado olhando, mas parece que o bicho me ouviu e ele saiu correndo pela porta da cozinha que dá acesso pro jardim. Eu não consegui identificar muito bem o que era, eu só tranquei a porta depois do passarinho sair. No outro dia, a vizinha falou que o gato dela tava morto no jardim, com as pernas quebradas. Ai, que horror! Sem nenhuma mordida ou arranhão de outro gato. Ela tá puta aqui na vizinhança, achando que alguém matou o gato de maldade. Eu contei isso pro meu namorado, que ele mora aqui já tem mais de 20 anos. Então, mas aí tem bastante relato de duende mesmo, né? De duende, de gnomo. E você disse que parecia com um gato, no tamanho de um gato, né? E tava coberto de folha verde escura. Achei que teve bastante detalhe, inclusive, né? Mas é porque, eu não sei, às vezes a gente tem também uma imagem, assim, deturpada dessas figuras místicas, tipo duende. A gente imagina que é um ser pequeno, com orelha grande, né? De chapéuzinho. Bem susto os duendes, mas às vezes não é, né? Desse jeito. Eu não sei se existe duende assim. Mas eu acredito muito em garra duende, sabe? Quando você compra da garrafa e dizem que se você não cuida, né? Se você não cuida, se você fazer uma coisa que eles não gostam, eles destroem tua vida, eles destroem a casa, eles vão esconder coisa. Isso eu acredito. Então, se você quiser adquirir chama garra duende, né? Um duende elemental. Você pode comprar, ele vem na garrafa. Só que às vezes acham que ele... Tem muito relato de garra duende. De duende que saiu da garrafa, ou de que deixou uma maçã do lado do duende, a maçã ficou podre porque ele comeu. De um dia pro outro. E falam que eles escondem coisa, pregam peça com você e não sei o quê. Dizem que traz sorte, mas também que eles pregam peça, né? Ele me contou, tá falando do namorado, que segundo as lendas, esses gnomos, eles protegem a fauna e a flora. E que provavelmente quem matou o gato foi o gnomo, porque ele queria matar o passarinho. Não foi a única coisa. Em uma reunião de família que aconteceu aqui 3 dias atrás, uma das sobrinhas dele, de 3 anos, que sempre vem aqui, estava no jardim com as outras crianças, quando eles vieram correndo, gritando e chorando. Ela levou uma mordida no braço, parecendo dentes humanos, mas a mordida era muito pequena. E todas as outras crianças viram quando aconteceu. Não tem como ter sido outra criança. Todas estavam chorando e tava todo mundo muito desesperado, falando que foi o tal gnomo. Eu perguntei o que eles estavam fazendo e adivinha, estavam tacando pedra em passarinhos. Todo mundo procurou pra ver se tinha algum animal, mas o único gato da vizinhança morreu. Então tá todo mundo assustado sem entender nada. Como eu disse antes, a maioria dos animais silvestres aqui, eles são pássaros, não tem muita variedade. Pra
pra ter sido, sei lá, um gambá ou um guaxinim. Macaco só tem no norte da cidade, eu nunca vi nenhum por aqui. O último acontecimento foi hoje de manhã, quando eu fui colocar comida pros pássaros, que agora voltaram porque o gato não está mais aqui. Eu ouvi um grunhido de raiva, parecendo alguém resmungando atrás da garagem. Eu fui até lá checar, não tinha ninguém. Nenhum vizinho em casa. Dá pra ver, porque aqui não tem muros como no Brasil, são cercas bem pequenas. Totalmente sem privacidade. Branca chama a Xuxa, porque eu acho que a próxima vítima sou eu. Tirando o humor, porque eu nunca levaria um gnomo a sério, eu tô sim com medo porque os barulhos de noite são muito assustadores. E toda vez a luz da área da casa acende com movimentação e dá um medo do caralho. Quando eu era o gato da vizinha, porque quando era o gato da vizinha dava pra ver ele pelo vidro da sala. Eu não tenho medo dele me atacar, porque eu não faço mal pra nenhum animal. Eu sempre cuido muito bem também do jardim. Por mais que tenha virado um lugar sombrio por agora. Nossa, eu fiquei com medo dessa história, viu? Eu achei uma história muito boa, tem bastante detalhe. E é uma história muito recente. Ele falou que teve, foi esses dias. E além de tudo tem gancho com a lenda, com a lenda aí da cidade, da Nova Zelândia, que já tem esse histórico de duendes, de gnomo. Deu medo, viu? Eu tô arrepiada. Ai, gente. Mas eu acredito, eu não vou, eu acredito. Eu acho que pode acontecer sim, eu acho que a gente não tá sozinho aqui. História de Vinhono agora. Eu tenho 25 anos, eu nasci e moro até hoje em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Esse é meu relato de 20 anos atrás, lá no começo dos anos 2000. Não me lembro como, nem quando exatamente isso começou, mas eu passei a ver um homem, já na faixa dos 40 ou 50 anos, vestindo uma capa preta dentro da minha casa. Eu morava em um terreno bem grande com toda a minha família por parte de pai. Tinham 3 casas no terreno. Uma da minha tia, que morava com a filha, marido e meus avós. Uma dos meus pais, onde eu morava com a minha mãe, pai e 2 irmãs gêmeas. E a outra do meu tio, que morava com a esposa dele. Na primeira vez que isso aconteceu, por algum motivo, eu estava dormindo no quarto dos meus pais e um colchão do lado da cama deles. Porque nas noites anteriores, eu estava tendo muitos pesadelos. Talvez algum presságio do que ainda estaria por vir. Ao lado do colchão tinha uma cômoda de madeira com uma TV em cima que ficava do lado do guarda-roupas. Tinha um vão entre os 2 móveis. Quando eu acordei, eu virei pro lado e eu vi uma mão estendida nesse vão. Ai, Bi! Tu pares! Sem ver rosto ou outras partes do corpo da pessoa ainda. Parecia me chamar pra ir com ela. Ela tava usando uma capa preta no braço e tinha unhas hediondas. Unhas hediondas? Unhas grandes, deve ser. Eu comecei a gritar, os meus pais acordaram e disseram que não tinha nada lá, que era coisa da minha cabeça, que eu tava sonhando. Mas o pior ainda tava por acontecer. Dias depois, quando eu voltei pra casa da escola, não só vi a mão, mas como eu vi um rosto também desse homem. O meu pai trabalhava à tarde / noite, quando eu cheguei em casa ele estava no quarto com a minha mãe. Eu passei pela cozinha e eu dei um grito pior do que o da manhã, em que eu vi a mão. A nossa cozinha até que era grande, assim como no quarto. Tinha um vão entre as 2 paredes e o armário onde ficavam as louças. Só que esse vão era ainda maior, onde uma pessoa adulta conseguiria ficar tranquilamente se ela quisesse. Dito e feito. Eu vi a mesma mão estendida com a capa preta, só que dessa vez eu conseguia ver também o rosto. Era um homem branco, ele tinha a pele surrada, tinha várias marcas e cabelos longos e acinzentados. E ele tava meio que sorrindo. Os meus pais levaram um susto e vieram correndo até mim. Mas de novo disseram que não tinha nada ali no vão. Depois desse dia eu passei a ver esse homem todos os dias dentro da minha casa, mas ele não falava nada. Ele parecia só ficar me observando ou me chamar, estendendo a mão. Eu chorava muito, eu morria de medo de alguma coisa acontecer. Os meus familiares todos os dias perguntavam se eu tinha visto meu amigo naquele dia, sendo que o uso da palavra amigo era pra tentar minimizar o meu medo. A situação, ela acabou ficando tão séria que o meu avô, um homem super religioso, começou a achar que era um demônio, alguma coisa do tipo. Ele chamou um padre. O padre foi até a nossa casa várias vezes e em todas fazia oração e cantava uma espécie de música. Eu não me lembro a letra, mas era para expulsar o demônio. O suposto demônio, Depois de algumas tentativas, eu finalmente passei um bom tempo sem ver esse homem de novo. Ele nunca mais voltou. Mas isso gerou um climão na minha família, já que todo mundo que morava naquele terreno passou a me ver como uma criança amaldiçoada, o que forçou os meus pais a procurarem uma outra casa pra morar. Na época, minha família achou que tinha algo a ver com Pokémon, porque a tradução era Pequenos Monstrinhos. E eu tinha uma coleção muito grande de itens do desenho, como revistas, fita cassete, eu tinha algumas pelúcias também. Nos supermercados ainda vendiam aquelas garrafinhas de Guaraná com Pokémon na tampinha, as pitulinhas, as caçulinhas, como chamavam na época. O meu filme favorito e o primeiro que eu vi no cinema era o Pokémon 2000, que lançou por volta de julho dos anos 2000. Eu também adorava pitulinha. Quando esse padre foi até a nossa casa e ele viu a coleção, ele pediu pros meus pais se desfazerem daquilo tudo, porque ele achava que podia ter alguma relação também. Eu nunca vou saber o motivo, mas depois das orações de me livrar de toda essa coleção, o homem nunca mais apareceu. Até hoje,
ninguém da minha família ousa falar desse episódio ou relembrar tudo isso que aconteceu. Porque a gente tem medo que aquela assombração volte. A única pessoa hoje que ainda mora no terreno é a minha tia com a filha dela mais nova, o marido e meu avô religioso. Ela nunca mais relatou nada de estranho depois disso. Um fato curioso é que até hoje eu tenho muito medo de encarar ou olhar vão entre os móveis e paredes da minha casa. E desde a minha infância eu nunca mais tive interesse no Pokémon. Nossa, eu achei essa história ótima. Ai, eu tô arrepiada. Eu achei essa história ótima. Achei que ela dá medo. Eu achei ela rica em detalhe. Ai, eu achei... Eu achei essa história muito profunda. É, ó, uma das melhores da noite. Eu gostei muito. História do Som Som. Essa aconteceu com a minha mãe. Ela me conta essa história e eu fico arrepiado sempre que eu a escuto. Ela diz que ela e minha tia decidiram ir ao cinema um dia. A cidade que moravam era no interior, elas moravam numa área rural. Raramente tinha alguma sessão. Como apareceu a oportunidade, a minha mãe insistiu para que a minha tia a acompanhasse. Minha mãe tinha por volta dos 15 ou 16 anos e minha tia estava nos seus 20 e poucos. Com isso, minha avó permitiu e elas foram. A sessão acabou tarde e como a família não tinha carro, elas tiveram que voltar a pé. Ela disse que estavam caminhando sozinhas e que de repente começaram a ouvir passos e algumas conversas. Quando se viraram, viram que havia um homem caminhando um pouco atrás delas, todo vestido em um terno todo branco e usando um chapéu da mesma cor. Elas acharam estranho e como não havia mais ninguém por perto, porque era uma zona semi-rural, começaram a andar ainda mais rápido, mas o homem também. E em certo ponto olharam para trás e o homem não estava mais lá, mas continuaram andando depressa. Do nada, o homem salta para fora do mato e dessa vez com o dobro do tamanho dele. Ele perseguiu elas por um trecho e contam que correram muito. Em um certo ponto, viram e ele não estava mais lá. Elas chegaram em casa apavoradas e a história vive até hoje. Eu ouvi essa história pela primeira vez pela minha mãe. E um dia, quando eu fui pra casa dessa tia, eu perguntei dessa história, ela contou exatamente a mesma coisa. Outras pessoas da cidade têm alguns relatos parecidos. Andei pesquisando e pela descrição parece o Zé Pilintra. Mas eu não sei ao certo. Acho que o Zé Pilintra que tem o terno branco, né? A Petita tá aqui na sala de espera, Petita. Você quer que eu leia ou você quer vir contar aqui no microfone, o pastor da Petita? Isso, é só pra finalizar. Tá. Você quer que eu leia e você finaliza? Ou você quer contar tudo? Tá. Não, você lê, aí eu finalizo. Tá. A minha história se passou quando eu tinha na faixa dos 7 pros 8 anos. Eu não me recordo de tantas coisas da minha infância. Porém, essa e outras coisas me marcaram muito, pois foi extremamente aterrorizante pra mim. É muito difícil contar por voz, porque quando eu sempre eu acabo recriando a imagem na minha cabeça, eu acabo chorando e ficando em pânico, mesmo sabendo que eu nunca mais vi a figura pela qual eu vou me referir. Cruzes! Eu já passei por psicólogos e terapeutas ocupacionais, porém, mesmo com as consultas, eu não tive um diagnóstico plausível pro que aconteceu naquela manhã. Como eu disse, era então uma manhã de sábado, eu havia acordado de uma longa noite de sono. Nessa época, os meus pais saíam pra trabalhar logo cedo e me deixavam com uma babá. Assim que eu abri os meus olhos, eu conseguia enxergar normalmente o quarto. Era o quarto dos meus pais, na época eu dormia apenas eu e minha mãe no quarto. Eu conseguia mexer as mãos, os pés, os braços, mas eu comecei a sentir a minha cabeça muito pesada ao ponto de não conseguir mexer ela mais. Na hora que eu tentava, com o auxílio das minhas mãos, levantá-la, mas mesmo assim ela não se movia. Eu comecei a chorar e gritar por socorro. Ninguém aparecia, ninguém me escutava, e a minha babá, que também me ajudava com os afazeres domésticos, parecia não me ouvir. Eu fechei os meus olhos com muita força enquanto escorria lágrimas de angústia sobre o meu rosto. Eu acabei sentindo uma mão quente em cima dos meus olhos, que já estavam fechados. Eu tentei empurrar e tirar aquilo que estava em cima de mim, mas não saía. Passou em média uns 10 segundos com aquela mão em cima da minha cara, e quando eu senti o peso saindo, eu abri os olhos devagar. No teto do quarto, do lado do ventilador, tinha uma silhueta meio retorcida de uma mulher, como se ela tivesse escalado o teto. Ela olhava diretamente pra mim. O rosto era muito desfigurado, a boca tinha dentes afiados, a boca tava totalmente aberta e parecia que tava sorrindo. Depois que eu vi aquilo, eu desmaiei. Acordei no pronto-socorro da minha cidade, com queimadura de primeiro grau nas mãos. Nada de grave. Os meus pais não estenderam esse assunto. E agora eu acho que ela vai querer falar. É porque eu não consegui falar muitas coisas, tipo, detalhada, né? Por conta que não coube. Tá. Mas o quarto, ele era um quadrado. E, tipo, um quarto grande até. E a cama, ela ficava encostada no meio do quarto, na parede. E o ventilador, ele ficava, tipo, no meio do quarto, né? E nesse dia, eu tinha dormido pra parte do pé, né? Que ficam os pés. Porque eu não dormi pra cabeceira.
Uma cabeça na cabeceira. Aí, beleza. Eu, tipo, na hora que eu acordei, eu senti minha cabeça muito pesada, né? Tipo, não... parecia uma bola de boliche. Eu lembro que eu ficava brincando, né? Depois disso, que eu falava pra todo mundo essa história, né? Porque eu... Nossa, eu me sentia muito especial de ter visto uma coisa doida. E eu lembrar dessa coisa doida. E eu não conseguia mexer minha cabeça, literalmente. Beleza. Depois de eu ter ido pro hospital e ter voltado, né? Meus pais, eles não falaram mais nada sobre isso, eles não tocaram no assunto nem nada. Eu perguntei o que minhas mãos estavam enfaixadas, né? Elas tinham uma faixinha. Eu tinha foto, né? Porque mandaram pro meus tios, aconteceu. Mas estava em outra câmera, em outro coisa. Enfim, eles só não estenderam esse assunto pra mim. Eu não sei o que aconteceu, porque eu já passei por psicólogo, por outras coisas. Eu sempre mencionava essa figura que eu tinha visto. Eles me recomendaram ir pra Umbanda. Eu pesquisei muito sobre isso. E falaram que era um obsessor que tava em mim. Como eu dormia no quarto dos meus pais, e meu pai, ele é fumante, né? Sempre aparecia aranha no teto, assim, sempre tinha umas coisas muito doidas, tipo, insetos mesmo. E eu dormia no quarto que era designado ao meu pai e minha mãe. Na época só eu que dormia. E aí eu fui no centro de Umbanda, como eles perguntam. Eu não sei se fala assim, mas eu fui, né, perguntar. Eles me disseram que tinha um obsessor comigo nessa época. E que ele tava tentando sugar minhas energias. Eu lembro que eu tinha anemia, né? E eu tinha dificuldade pra comer, alimentar, muitas coisas. Mas basicamente foi isso, né? E é uma história, tipo, pra mim, quando eu lembro dessa figura, eu tenho ansiedade, né? Eu fico muito mal. Sim. Eu já tô me tremendo, sabe? Por causa só de fazer lembrar. Sim. Mas e você só viu ela essa vez. Você não viu nunca mais. Então, eu só vi essa vez. Aquela vez foi a primeira e última. Depois que eu fui pro centro, né? E voltei dele, que eles tiraram, entre aspas, eu acho. Eu só não entendi a parte as suas mãos estavam com queimadura, eu não entendi muito bem. Então, eu teorizo, né, porque eu não sei, eles não me explicaram direito porque tinha queimadura nas minhas mãos. Era no dedo, tipo, nos dedos, todos os dedos, assim. E na palma da mão tinha uma queimadura de primeiro grau, não era grave, mas era uma marca, né. E deu bolha no dia, na época, eu lembro. Porque doía muito pra apertar. Mas eu teorizo que foi na hora que eu empurrei, né, essa coisa que tava em cima de mim, que eu não sei o que era. Eu sentia no meu olho, assim, uns dedos, né? Mas quando eu empurrei, eu teorizo que foi isso, né? Que eu usei o auxílio da minha mão pra tirar essa mão que tava em cima de mim. E no rosto você não teve queimadura? Não foi nos tive dedos queimadura. só? Foi só nos dedos nas mãos. E aí, então, aí você desmaiou, mas daí o que aconteceu? Te acharam deitada? Então, eles me falaram, né? A babá, ela voltou pro quarto porque eu tava demorando pra acordar. E meus pais, eles voltam só na hora do almoço. Eles voltavam, né? Na hora do almoço, eu acordava, tipo, como era sábado, eles trabalhavam até a hora do almoço. E a babá entrou no quarto, ligou pros meus pais e falaram que eu não tinha acordado. Eles foram direto pra casa e eles me mexiam, moviam em mim, me coisavam. E eu, tipo, não respondia os sinais que eles estavam fazendo. Eu lembro... Nossa, perdão. Mas basicamente depois disso, né, eles me levaram no carro mesmo, me pegaram, me levaram. Porque como se eu tava respirando, mas eu tava em, tipo, de um transe, entendeu? Eu não tava respondendo aos sinais que eles me falavam, eu não tava respondendo. Eu tava com o olho fechado, eu não conseguia abrir. Como se eu estivesse dormindo ainda, né? Isso, como se eu estivesse nesse estado, assim, dormindo. Eu não sei se foi paralisia do sono, porque eu escutava, eu conseguia falar, gesticular. Só não conseguia levantar a cabeça. Não, ela tava colada. Tipo, colada mesmo no travesseiro. Eu não mexia. Eu lembro que eu girava na cama. Tipo, saía da cama, sabe? Então, de qualquer jeito, levantar, mas a cabeça tava muito pesada. Você não conseguia levantar a cabeça. Isso, não conseguia. Mas foi basicamente isso. Depois que eu voltei do pronto-socorro, eu fiquei lá, eu tomei soro. Aí eu consegui acordar aos pouquinhos, assim. Ele dando comida e tal. E aí eu voltei pra casa, normal. E daí, nunca mais teve nada, daí, né, tudo normal. Tudo normal. Meu Deus, mas às vezes. Não sei. E daí você ouviu dizer que era obsessor, né? Eu ouvi dizer que era obsessor. Então, porque às vezes é mesmo. Daí acho que eles fazem alguns rituais, algumas coisas pra livrar, né? Pra tirar essas coisas da gente. Nossa, a branca do céu, mas você não tem noção.
Tipo, era uma coisa tão feia. Eu nunca esperava ver isso na minha vida, não. Juro pra você. Era tipo uma figura... Mas você não via a sombra, você conseguia ver os detalhes da cara mesmo. Ela tava grudada no teto? Ela tava grudada no teto. Ela tava... Sabe como se você tivesse agachada de cócoras, assim? Ela tava no teto segurando o ventilador, tipo, na parte de cima. mas ela não tava de ponta cabeça, ela tava de cócoras no... Ela era uma criatura pequena, então. Não era grande. Era um média, porque ela tava de costa, mas a cabeça dela fazia, tipo, 360 e ela virava pra mim. Ela me olhava pra mim, entendeu? Pelo menos foi isso que eu consigo me lembrar. Que ficou ficou martelando na minha cabeça essa coisa. Mas parecia um ser humano ou parecia uma outra coisa, assim? Parecia um ser humano. Ah, parecia um ser humano, mas ela tinha... uns membros, sabe? Ah, não tinha tronco, era só... Tinha o quê? Ela tinha os é que membros, se você não quiser falar, tudo bem, porque eu sou muito curiosa, né? Mas é que eu sei que te faz mal e tudo, então não preciso. Posso falar. É que, tipo, faz muito tempo, né? Eu já tinha 19, eu tinha... É, porque eu sou curiosa. Não, mas eu te Tá. Então, como que ela era, assim? Ela não tinha tronco, ela não tinha braço, ela tinha. Ó, ela tinha o tronco, ela tinha as duas mãos que estavam segurando a parte de cima do ventilador, e os pés e as pernas. Ela tinha todos os membros, todos. Mas eles eram, tipo, pretos, sabe? Eles não tinha uma roupa ou coisa. Era como se fosse uma sombra, eles eram muito pretos. Mas o rosto dela, o rosto tinha a fisionomia, era um rosto de pele de tom claro, né? Uma pele branca. O cabelo era preto. E a boca, ela tinha um sorrisão, tipo, era um sorriso. E tinha uns dentes pontiagudos brancos. O olho dela, ele era do tom normal. Tipo, era como se fosse um rosto, mas com a boca esquisita, sabe? Ela tinha um rosto desconfigurado. E o cabelo dela caía, assim... eu sugiro que seja uma mulher, porque tinha um cabelo maior. E ele era como se estivesse molhado, sabe? A boca parecida com a da Momo, assim, uma boca meio esticada. Né? Nossa, é verdade, me parecia da Momo. Ai, mesmo. Que horror, pois é. Horrível. Mas pelo que você... Mas talvez seja paralisia, porque você disse que você estava acordando nesse dia, né? Então, às vezes, é paralisia. Porque muita gente tem paralisia e fala que vê essas criaturas que parecem demônios, assim. E que elas ficam em cima do corpo. Você tava de barriga pra cima nesse dia? Porque, então, falam que quem dorme de barriga pra cima que tem mais tendência à paralisia. Começa a dormir de bruço. Depois, inclusive, é verdade. Eu não consigo dormir de barriga pra cima. Eu sempre durmo de bruço. Porque falam que quem dorme de barriga pra cima tem muito mais tendência a ter paralisia do sono. Por isso, eu sempre durmo de bruço. Mas esse era um dos meus medos. Quando eu botei o peito, eu não podia dormir de barriga pra baixo, né? Então eu morria de medo disso. Mas eu não tive, graças a Deus. Eu só não tava falando que era paralisia do sono pelo fato de eu estar... consciente, conseguir me mexer, entendeu? Sim. Então. Porque eu saí da cama, mesmo com a minha cabeça no travesseiro, eu conseguia, tipo, sair da cama, girar. Eu lembro que eu girei esse dia. E fazer movimentos mais bruscos, né? E logo depois desse negócio que teve no meu olho, assim, aí eu já desmaiei, assim, mas no seu caso, então, se fosse a paralisia, era diferente, porque você ainda tinha os sentidos, né? Você não conseguia levantar. Achei uma história... intrigante, viu? Achei intrigante. Obrigada pelo relato, por compartilhar. Obrigada, fiquei à vontade. Ai, tá bom, te amo. Obrigada, Pedrita. E ela teve as queimaduras, né? Foi uma história interessantíssima. Morri de medo.